E aí, pessoal do canal Turista Faminto, tudo bem? Hoje eu trago para vocês um tema muito requisitado, que são as 10 coisas que eu mais gosto aqui na Nova Zelândia. Importante ressaltar para vocês também que a lista não está baseada em nenhuma sequência de importância. Então eu simplesmente vou estar relatando quais são as coisas que eu mais gosto por aqui. E para facilitar as coisas, se vocês tiverem interesse em um assunto extremamente específico, eu vou estar organizando todas as coisas que eu gosto em capítulos. Então vocês podem clicar aí nos capítulos e ir direto para os assuntos que interessam mais a vocês, ok? Então vamos lá. O primeiro assunto então na minha lista é a segurança. Para quem me conhece, sabe que eu gosto de separar as coisas em listas, né? Então, nesse caso, eu separei o item segurança em 4 categorias. Vamos começar com a segurança em casa. Começa já do lado de fora, né? Muitos bairros por aqui você não encontra portão nenhum nas casas. Existe uma grande quantidade de casas também que as pessoas não chegam nem a trancar as portas, para vocês terem uma ideia. Esse é o nível de segurança que a gente tem por aqui. A segunda categoria de segurança que eu trago aqui para vocês é com relação aos carros. Muita gente não tranca o carro, eu mesmo esqueço às vezes de trancar o carro. Vira e mexe eu largo a chave dentro do carro, às vezes eu deixo a chave na ignição do carro. Outra situação é no semáforo, no sinaleiro, quando fecha o sinal. Você não tem aquela sensação de ter os mendigos pedindo dinheiro, gente vendendo coisa, tendo que fechar o vidro, tendo que se preocupar com isso. Principalmente à noite, não ter a preocupação de que vai chegar a encostar um carro em você, tentando te sequestrar, moto tentando te assaltar. Não tem nada disso. Claro, demora um tempo para você se acostumar com essa sensação de paz, mas é indescritível você não ter preocupação nenhuma quando você está dirigindo. Não importa o horário, não importa o local, você pode estar muito tranquilo. Quando você está chegando em casa dirigindo, não precisa ter aquela preocupação se tem alguém te esperando, se vai acontecer um sequestro relâmpago, se tem alguém na tua casa, se tem alguém te observando, se você vai chegar ou não. Nada disso. É muito tranquilo aqui. E também não podemos esquecer do trânsito. É um trânsito muito pacífico, as pessoas são muito educadas, as pessoas são muito cordiais, dão a vez, dão espaço, têm paciência. Você acaba aprendendo aqui a ter paciência, a ter respeito pelas pessoas, ter educação pelas pessoas, ter cordialidade. É muito legal. A terceira categoria sobre segurança seria sobre estar andando a pé. Você pode estar andando com coisas caras, câmera, celular, dinheiro, o pessoal não tá nem aí. Você não precisa ter preocupação nenhuma. Quando você entra num banco, não existe aquela porta giratória, detector de metal, os caixas com vidro à prova de bala, nada disso. Aqui você entra num banco como se estivesse entrando numa loja qualquer. Os caixas, que no Brasil tem toda aquela segurança de vidro e distância e como passar o dinheiro e tudo, aqui eles são como se fossem balcão de uma loja de vender roupa. É algo muito normal, natural, não existe às vezes à frente e atrás do balcão, a pessoa te atende ali. Quando você vai na praia também, é muito normal as pessoas deixarem as coisas na areia e irem para a água e deixarem para trás ali. Então você está andando na praia, você vê telefones largado, carteira, pertences pessoais, e o pessoal não liga, eles sabem que ninguém vai roubar, eles simplesmente vão para a água ou vão brincar, praticar algum esporte, fazer alguma atividade e deixam as coisas para trás. Isso é muito, muito comum aqui na Nova Zelândia também. A cultura é meio que, se não é seu, não mexa. E a quarta categoria na segurança seria a polícia. E provavelmente o item que me deixa tranquilo com relação à segurança da polícia é a não existência da corrupção. Eles levarem a sério as leis, independente de quem seja. Pode ser um político, pode ser um policial, a lei vale para todo mundo. Quão gentis e cordiais eles são nas abordagens, você realmente tem a sensação de que eles estão lá para manter a segurança. Vamos para o próximo item então, que seria fazer o que é certo. É claro que isso é um item que eu gosto aqui na Nova Zelândia, porque eu sou uma pessoa que naturalmente gosto de fazer as coisas certas. Como eu falei, a educação no trânsito, as regras do trânsito. Se você faz tudo certo, você não vai ter problema. Para quem não sabe, eu fui criado em Curitiba.
Toda aquela imagem que Curitiba tem, provavelmente com o Brasil, que é a cidade modelo, um lugar limpo, as pessoas não jogam lixo. A Nova Zelândia é assim no país inteiro. Mudando um pouco de assunto, então, o próximo é não ter burocracia. Você vai comprar ou vender um carro, você vai na internet, pode ser no celular, preenche um formulário de 2 páginas, bem rapidinho, e está feito. O comprador paga uma taxa de 6 a 8 dólares e recebe a documentação por correio. Não tem que assinar documento nenhum, não existe lacre nas placas dos carros, ninguém precisa ir num cartório reconhecer a assinatura, ninguém precisa levar o documento no Detran, nada disso. Muito simples. E esse é um exemplo que se reflete em vários outros processos que, quando você compara qual é o processo de executar ou fazer alguma coisa no Brasil, e você vai ver como funciona aqui, é completamente diferente, mais simples e mais fácil. Aqui não existe taxa de transferência bancária. Você pode transferir quantas vezes quiser, o valor que quiser, para o seu banco, para outro banco, não importa. Não existe taxa. Não existe DOC, TED, nada por aqui. Cartório é simplesmente desnecessário. Em casos extremos, existe o notário público que faz o papel de um cartório, onde ele simplesmente é uma testemunha oficial que vai lá e certifica que você assinou aquele papel. Mas são casos extremamente raros onde isso é necessário. E a maioria deles não cobra nada para fazer isso. Sistema de devolução de compra aqui, extremamente sem burocracia, simples. Você volta na loja onde você comprou. Não necessariamente você precisa ter a nota fiscal ou recibo. Você simplesmente apresenta o cartão que você fez o pagamento. Eles conseguem localizar o comprovante da venda. Você entrega o produto. Eles perguntam se você quer o reembolso ou se você quer trocar por outro produto ou se você quer comprar alguma outra coisa na loja. Simples assim. Vamos lá, o próximo item que eu adoro aqui é ser você mesmo. Vocês não têm ideia de quão libertador é essa sensação. Consumismo, esqueça. As pessoas não ligam para o que você faz, o que você veste, o que você tem. Com o tempo você deixa tudo isso para trás e começa a ser você mesmo. No início eu me enganei demais, indo em lugares, julgando as pessoas pela roupa, pelo que eles tinham, pelo carro. Cansei de encontrar pessoas milionárias que chegavam com carros extremamente simples, com roupa simples, com atitude simples. As pessoas simplesmente mantêm a humildade. Elas dão valor para o que realmente importa para elas. Facebook, Instagram, aqui são utilizados de formas bem diferentes do que a gente conhece no Brasil também. Nada de ostentação, mostrar aquela vida toda feliz. Aqui o pessoal posta a realidade do dia a dia. Claro que eles vão tentar postar uma outra coisa legal que foi um highlight que aconteceu no dia deles ou alguma coisa assim, mas não é aquela lavagem cerebral que a gente vê no Brasil. Se você não está gostando de ouvir o que eu estou falando agora, provavelmente porque você está inserido nessa lavagem cerebral. A próxima coisa que eu gosto aqui e anda muito perto de ser você mesmo é o estilo de vida, onde as pessoas aqui são muito mais tranquilas, relaxadas, elas trabalham muito sério, mas também tentam aproveitar a vida o máximo que eles podem. Independente de quão sério, quão difícil, quão apurado é o seu tipo de trabalho, aqui eles procuram respeitar muito o seu horário pessoal, procurando não interferir, não exigir que você trabalhe além do necessário. E nos tempos livres, é muito legal ver como as pessoas tentam aproveitar realmente ao máximo o tempo que elas têm para desenvolver coisas pessoais. O pessoal é muito mais tranquilo aqui com relação ao estilo de vida, é muito mais sossegado, de uma forma geral. Eu acho legal também que quase não existem feriados que caem no meio da semana. Os feriados geralmente são segunda ou sexta, proporcionando que as pessoas consigam aproveitar muito melhor os feriados, podendo emendar com os finais de semana. Ainda nessa categoria estilo de vida, uma coisa que me agrada demais, talvez por eu ser japonês, a maioria das casas tem a regra de você não entrar com calçado, o que eu acho muito legal, além de ser muito mais higiênico. E por falar em feriado, o próximo assunto que eu gosto muito é o turismo. Olha que eu já viajei o Brasil inteiro. O Brasil é lindo demais, mas tem alguma coisa aqui que é diferente. Eu não sei se é um termo muito técnico, mas a densidade
de pontos turísticos aqui é muito grande, ou seja, é tudo muito perto uma coisa da outra. O tamanho da Nova Zelândia é muito pequeno comparado ao Brasil. O Brasil tem paisagens incríveis, mas basicamente elas são longe uma da outra. Você tem que viajar muito para chegar em cada lugar. Aqui, a cada esquina, a cada quadra, a cada 100 quilômetros você tem algo de tirar o fôlego. Além da infraestrutura, da acessibilidade, quão fácil é chegar nos lugares, da segurança que você tem de fazer esses passeios, o custo de fazer viagens, a segurança que você tem de viajar nas estradas aqui. Não existir pedágios, praticamente, os que existem são preços irrisórios e são apenas 2 ou 3 aqui perto de Auckland. Qualquer ponto turístico que você vai encontrar toda a estrutura para fazer com muita segurança, muita tranquilidade. Você vai encontrar banheiros espalhados de X em X quilômetros, trilhas bem sinalizadas, as indicações nas estradas mostrando os melhores lugares para você parar, estacionamento, quase tudo gratuito, pouquíssimos lugares cobram alguma coisa. A acessibilidade que a gente tem aqui, as ilhas do Pacífico, Bora Bora, Cook Island, Fiji, Bali, Samoa, New Caledônia, Vanuatu, a própria Austrália, Antártida, todos esses lugares estão dentro de uma área menor do que o tamanho do Brasil. E também a quantidade de cruzeiros que a gente tem acesso aqui da Nova Zelândia. É incrível. Já que a gente falou de cruzeiro, o próximo item que eu mais gosto é o poder de compra aqui na Nova Zelândia. A gente vai gravar um vídeo específico sobre isso, mas em resumo, é quantas horas você precisa trabalhar para comprar alguma coisa. Tem várias formas de se calcular, através do salário mínimo, através de quanto você ganhava no Brasil, exercendo a mesma função do que aqui, quantidade de imposto que você paga, etc. No final das contas, o dinheiro que você ganha para cada hora trabalhada aqui é muito maior, somado ainda à acessibilidade e o baixo custo de muita coisa do que você quer fazer ser mais baixo do que no Brasil, salvo algumas raras exceções. Como eu disse, eu não vou estender muito esse assunto porque eu vou gravar um vídeo específico sobre esse assunto. A hora que o vídeo estiver disponível, eu coloco o link aqui em cima para vocês. E o próximo item da minha lista das coisas que eu mais gosto aqui na Nova Zelândia são as escolas. As escolas são incríveis aqui. Começar pela infraestrutura das escolas. Eu trabalho no ramo da construção civil, então eu conheço centenas de escolas. Visitei realmente muitas escolas e quase todas elas têm uma estrutura incrível. Eu não vou nem começar a descrever, senão já vai dar um vídeo só sobre isso. Fica aí então como tarefa de casa eu gravar um vídeo só sobre as escolas aqui da Nova Zelândia. Mas de uma forma geral, os professores aqui eu acho que eles são incríveis. Não existe aquela lavagem cerebral que a gente vê acontecendo no Brasil recentemente. O sistema educacional como um todo, ele foi muito bem escrito e planejado. O conceito de escola aqui é muito diferente. As disciplinas que os alunos precisam aprender, como eles aprendem, é completamente diferente. Não é nem a forma americana, não é a forma brasileira, é muito mais a forma inglesa, mas é bem kiwi. Como um exemplo, eles ensinam as crianças desde pequenas as leis de trânsito, ensinando elas a como andar de bicicleta na rua, quais são as regras, ou seja, elas precisam aprender todas as regras que os motoristas precisam saber, as regras que elas precisam seguir, sendo pessoas que vão estar andando de bicicleta, sejam como pedestres. Tudo isso com aulas práticas na própria escola, as crianças levando as próprias bicicletas ou usando a bicicleta da própria escola. Outro exemplo, todos os dias, na entrada e na saída das escolas, existe um controle de trânsito nos acessos da escola, onde as crianças têm escala para aquele dia, X e Y aluno vão ser responsáveis por aquela faixa de pedestre, onde eles controlam o trânsito, pedindo para os carros pararem ou seguirem, dando acesso às crianças para estarem passando a faixa de pedestre, tudo isso supervisionado por professores, onde naquele momento eles estão tendo uma dose gigantesca e lição de responsabilidade. E como não poderia ser diferente nas escolas, pelo convívio diário com estudantes vindos de todos os lugares do mundo, as crianças aprendem culturas diferentes, aprendem a respeitar diversidades, acabam dando valor para as coisas que são mais importantes na vida. O nível de conhecimento útil que as crianças são expostas
é incrível. Falando em diversidade cultural nas escolas, o próximo assunto é um país cosmopolita, ou seja, a influência de países, culturas extremamente diversificadas aqui é incrível. É tão variado que eu fiz uma lista aqui para vocês. São nacionalidades que a gente encontra aqui muito fácil no dia a dia. Eu não estou falando de exceções. Eu subdividi em categorias, como vocês já podem imaginar. Do Pacífico, então são os Maoris, que são os nativos daqui, Samoa, Tonga e Fiji. Os asiáticos, China, Coreia, Japão, Indonésia, Filipinas, Tailândia, Malásia. Da região da Índia, a própria Índia, Sri Lanka, Bangladesh, Paquistão. Dentre os árabes, o Irã, Emirates, Arábia Saudita e Turquia. Dentre os europeus, UK, ou seja, Inglaterra, Irlanda, Escócia, Portugal, Alemanha, Romênia, Hungria, Grécia. Dentre os africanos, sul-africanos e Zimbábue. Dentre os latinos, chilenos, brasileiros, argentinos, mexicanos. O único continente que ficou de fora aqui é a América do Norte, onde Estados Unidos e Canadá não têm uma presença relevante aqui. Mas como vocês viram, a diversidade é gigantesca. Agora imagine o quão exposto a gente está a tudo isso, quantidade de restaurantes diferentes que a gente tem, quantidade de pessoas com culturas diferentes que a gente conversa, o que a gente aprende, o que a gente se assusta e como a gente aceita a conviver com pessoas com uma cultura tão diferente da nossa. Outra coisa que eu gosto muito aqui na Nova Zelândia é a facilidade de praticar esportes e outras atividades. É impressionante como as coisas aqui são acessíveis, muito fáceis de se ir, a estrutura é muito boa, quando você vai em algum lugar que é pago, é muito barato. Falar em esporte, a população de uma forma geral eu acredito que seja bem ativa, não tem um momento no dia, em qualquer lugar que você esteja, que você não veja alguém correndo, caminhando ou pedalando nas ruas. É impressionante. Esportes específicos que necessitam de mais infraestrutura também é outra coisa impressionante de se ver, a quantidade de lugares com fins específicos, tipo o clube de arqueria, o clube de ping-pong, o lugar de badminton, quadras de basquete, piscinas de natação, de mergulho, clubes de tiro, pistas ovais para ciclismo, academias, tudo que você imaginar vai encontrar alguma estrutura. Demais atividades estão relacionadas a você ir num parquinho com seus filhos, suas crianças, seus sobrinhos, poder fazer atividades lá. São parquinhos tão bem construídos e tão interessantes que você tem vontade de estar junto com eles brincando também. Vários têm estrutura com muita segurança, cercas aos lados para que as crianças não saiam correndo para a rua. O chão é modificado para evitar impactos, fora outras atividades ao ar livre que geralmente as prefeituras estão envolvidas, proporcionando acesso cultural para todo mundo. Isso geralmente acontece mais no verão. Todo final de semana, em qualquer cidade que você esteja, você vai encontrar atividades das mais diversas que você possa imaginar. É um povo, é uma cultura que realmente está engajado em se manter ativo, viver, incentivo à cultura. É muito gratificante poder morar aqui. E com isso, encerro a lista das 10 coisas que eu mais gosto aqui na Nova Zelândia. Se alguém me pedisse para fazer uma lista com 50 coisas que eu mais gosto aqui na Nova Zelândia, faria sem problema nenhum. Mas eu imagino que 10 já sejam o suficiente para vocês ficarem bem animados com as possibilidades que a Nova Zelândia pode proporcionar a vocês. Agradeço muito a vocês que ficaram até o final aí assistindo esse vídeo enorme, longo, das coisas que eu mais gosto aqui na Nova Zelândia. Não esqueçam de deixar o joinha, se inscrever no canal, isso é muito importante pra gente. Em breve eu vou estar gravando outro vídeo, eu imagino que é mais requisitado ainda do que esse que vocês estão assistindo, que são as 10 coisas que eu menos gosto aqui na Nova Zelândia. Se esse é um assunto que te interessa, não esqueça de se inscrever aí no canal, ok? Deixe seu comentário, o que você concorda, o que você discorda, quais outros assuntos vocês acham mais importantes e que vocês gostam mais e eu acabei deixando de fora da minha lista. Mais uma vez, obrigado por estarem assistindo, até a próxima. Falou!